uma noção sobre projetos de governo para tentar melhorar a situação da população. Como trabalhador, a gente sabe o que é ir no supermercado e ter que ficar procurando promoção, a gente sabe o que é contar as moedas até o fim do mês, a gente sabe o que é pegar uma emergência numa UPA e ficar horas na fila. Então, principalmente a gente que é carteiro, anda pela cidade, a gente vê o retrato dessa cidade, né? Porque pra gente é isso, tem duas Curitiba, a da propaganda, que é linda e maravilhosa, e a Curitiba do trabalhador, que enfrenta ônibus lotado, que tem que contar as moedas, são postos de trabalhos precarizados, terceirizados, sem direito, temporários, né, que sofrem com a falta de estrutura, que sofrem com a falta de médicos, que sofrem com a falta de vaga nas creches. Então, eu, como trabalhador, reflito essa realidade, que é a realidade da maioria da população, que é a Curitiba da classe trabalhadora. E uma categoria também que já vem de tempo com muitas intervenções externas no trabalho, tentativa talvez de baixar custo e tudo mais, que cai em cima dos trabalhadores da área. Exatamente, né? O Correio vive uma tentativa de privatização já há anos, desde os governos do PT, inclusive, e para esse processo de privatização sempre entra aquela questão, né? Sucateia para a população achar que o serviço não presta mesmo para poder privatizar. E é exatamente isso que a gente está vendo nos Correios. Você já foi candidato numa eleição anterior? Como é que é essa experiência de viver uma campanha, inclusive diante da precariedade, da falta de recursos que os partidos pequenos têm? Bom, pra gente essa campanha é Davi contra Golias sem o estilingue ainda, né? Porque é exatamente isso. Há uma desigualdade muito grande, os partidos que já estão na ordem são os que recebem mais verba, têm mais estrutura, então é uma desigualdade tremenda. Nós não vamos ter nem o tempo na TV, né? Parabenizar a Band aqui por estar fazendo esse espaço mais democrático, espero que as outras emissoras revejam a sua posição e dê um espaço democrático para todo mundo, mas é muito difícil, né? Mas mesmo assim chamar o povo a acompanhar a gente nas redes sociais aí, conheça as propostas do PSTU. Se não for para votar na gente, seja porque você não concorde, mas procure saber as nossas propostas. Com o tempo praticamente minúsculo no que é possível da televisão, sobra então o quê? Como é que um partido assim trabalha para levar a sua mensagem? Nós estamos indo para os bairros, para as praças, distribuir o nosso panfleto, tentando trabalhar nas redes sociais, é por aí que a gente está seguindo. As propostas que vocês apresentam dentro dessa visão de esquerda, quais são as propostas, principalmente em relação à classe trabalhadora? Primeiro, para nós temos que entender que nós temos uma sociedade que tem um desenvolvimento tecnológico exorbitante, mas infelizmente isso não se reverte em melhorias para a classe trabalhadora. Ou seja, a gente produz muita riqueza, mas isso não se reverte em melhoria para quem trabalha de fato, para quem produz toda essa riqueza. Porque nessa sociedade, o capitalismo, tudo é produzido pensando no lucro e não em melhorar a vida do trabalhador. Então nós queremos inverter essa lógica. O central do nosso programa é discutir com os trabalhadores. Olha, gente, a gente produz muita riqueza e a gente não tem acesso a isso. Nós precisamos se organizar nos bairros, se mobilizar, porque nós temos uma grande maioria da população para inverter essa lógica, colocar toda a produção a melhorar as nossas condições de vida, para ter transporte decente, para ter saúde, para ter educação, tudo isso, porque senão não vai ter jeito. Vai em eleição e vai eleição, a nossa vida continua ruim ou menos pior. A visão que você, como trabalhador, tem e demais colegas do mesmo partido em relação, por exemplo, à cidade. Isso é importante, porque às vezes a visão existente divulgada vem de uma classe que controla a situação e a gente não tem exatamente a noção do que a população enfrenta. Exatamente, né? Você veja bem, hoje nós vamos pegar o exemplo do transporte. Então, quem trabalha, que tem que pegar o transporte, perde horas indo e vindo para o trabalho, chega lá, tem que trabalhar, volta para o serviço, perde mais um tempão no ônibus. O ônibus sempre lotado. E por que o ônibus está sempre lotado? E mais, com a passagem mais cara do país. A gente olha para o lado aqui para a Araucária, é R$1 a passagem. Por que aqui é 6? Porque o transporte público é dirigido por empresas privadas, que só querem saber de lucro, ou seja, elas querem, não se importam com a qualidade do transporte, não se importam com a qualidade de vida dos trabalhadores, elas só querem saber de lucro. E isso faz com que a gente tenha um transporte público que precariza nossas condições de vida, ao mesmo tempo que favorece essas empresas privadas, inclusive boa parte delas, mais de 60%, estão na mão só de uma família que enriquece com o dinheiro dos trabalhadores. A visão do PSTU é levar até o eleitor essa situação, esse geral que nós temos hoje em dia, para que haja um apelo também para as pessoas entenderem o ponto de vista que vocês defendem.
Exatamente. Nós não temos um programa aqui que nós estamos dizendo que vamos resolver os problemas da sociedade no instalar de dedos. Mas nós temos um programa para governar para os trabalhadores e junto com os trabalhadores. Nós queremos discutir em cada bairro, junto com os trabalhadores, em assembleias populares, o que a gente chama de conselhos populares, o que vai ser feito naquele bairro, como vai ser feito, pegar o dinheiro que tem na prefeitura e investir e os trabalhadores decidam. Ou seja, revolucionar a forma como são decididas as coisas hoje, que a população participe de forma ativa nas decisões e não seja chamada só a cada 2 anos para votar em um jogo de cartas marcadas. Nós queremos participação direta todo dia da classe trabalhadora para decidir onde vai o dinheiro e fiscalizar cada centavo, que hoje é coisa que a gente não consegue fazer. O PSTU, pelo menos externamente, transparece assim, que tem uma visão crítica do próprio socialismo existente em outros países, que não seria o ideal esperado pela classe que ele representaria, os trabalhadores. Exatamente, boa pergunta. Para nós hoje não existe nenhum país socialista no mundo. O que tem na Venezuela é uma ditadura. Tenho várias pessoas que trabalham no Correio que vieram para da Venezuela, trabalham em postos de trabalho terceirizados, que são precarizados. O povo está fugindo de uma ditadura capitalista. Nós não temos acordo com isso. Temos do lado do povo que está lutando contra Maduro. Temos dizendo claramente, não dá para ter nenhuma esperança na oposição de direita, que os trabalhadores precisam se organizar e construir uma alternativa sua também. Mas nós apostamos isso, na mobilização, e nós não vamos apoiar a ditadura, não. O que você coloca para resumir o pensamento do PSTU, o que o PSTU tem a dizer ao eleitor? Nós somos um partido que não se conformamos com tanta desigualdade social. Nós não se conformamos com a capacidade de produzir alimento gigante, enquanto milhares não têm o que comer na mesa ou a gente passa um trabalho quando vai no supermercado. A gente não se conforma que hoje tenha mais de 58 mil famílias esperando por uma casa popular da Coab. A gente não se conforma que temos 322 favelas na cidade e 93 loteamentos irregulares. A gente não se conforma com isso. A gente não se conforma com toda a desigualdade política. A gente não se conforma que na saúde a gente tem horas na fila enquanto o governo fica mandando milhões para a FES dar para as empresas privadas. A gente não se conforma com toda essa desigualdade. E é isso que nós estamos apresentando. Um projeto para discutir com cada trabalhador, com cada trabalhadora, com a juventude, com os setores oprimidos, que a gente precisa se organizar para melhorar a nossa vida. Não adianta, não podemos ter confiança nenhuma no parlamento, nas direções das cidades. Todos os direitos que a gente tem hoje, seja ele trabalhista, seja o direito das mulheres, dos LGBTQIA+, são processos, são fruto de luta dos trabalhadores. Então, nós chamamos a vir com a gente, construir o PSTU, que é uma ferramenta para transformar essa sociedade. Votar 16, vote 16 na urna e vem com a gente conhecer o PSTU, fazer parte desse partido, construir uma alternativa para os trabalhadores, uma Curitiba para os trabalhadores e para a população pobre dessa cidade. Muito obrigado pela participação.